Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Como os irmãos observaram, né? Aqueles irmãos que já estão acostumados a assistir o culto online, né? Que aos domingos são como se transmitido ao vivo do nosso templo, né? Este domingo, né? O pastor resolveu colocar o culto online, né, com uma reunião com os diretores da a diretoria principal da igreja, né, e resolvemos, irmãos, transmitir online neste domingo, né, por prevenção dos irmãos, né, os irmãos, porque nós estamos passando um momento tão difícil, irmãos, como os irmãos têm visto, tanta morte aí, né? E esses dias para cá tem piorado muito, né, a transmissão desse vírus. Então, irmão, o pastor resolveu colocar o culto para ser online, né? Mas não vamos deixar, irmão, de glorificar o nome do Senhor, de cultuarmos junto, né? Glória a Deus é motivo de alegria de termos esse meio de comunicação que é a rede social, que é a internet, né? Para que possamos estar transmitindo e glorificando a Deus junto, né? Com cada um nos seus lares, né? Mas não deixando de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Neste momento, irmão, vamos orar ao Senhor, né? Agradecendo a Deus e pedindo a Deus também pela nossa nação, para que essa vacina venha logo, irmãos, que seja uma coisa mais rápida, para que todos nós possamos ser vacinados, né? E em breve estarmos juntos no templo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Por mais, Senhor, que tem sido, Senhor, dias difíceis, dia de luta, Senhor, para muitos, Senhor, dia de perda familiares, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que nada acontece sem a Sua permissão, ó Pai. Senhor, se nós estamos aqui, se a nossa família está junto conosco, Senhor, é motivo de glorificação a Deus, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus. Pai, continua, Senhor, nos abençoando, guardando as nossas vidas, Senhor, nos protegendo desse vírus, Senhor, e que em breve, Senhor, possamos, Senhor, todos nós ser vacinados, Senhor, para estarmos juntos na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Senhor, fica, Senhor, com tudo, Senhor, que será feito nesta noite. Que tudo seja feito para a glorificação do Seu santo nome. Esta é a oração que te faço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, vamos louvar o Senhor, né, com a nossa equipe de louvor, com o hino Vim para Adorar-te. Abre os meus olhos pra ver.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amado, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amado, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Irmão, neste momento vamos ler a palavra do Senhor, né, em Marcos 4, de 14 a 20. Marcos 4, de 14 a 20. Os irmãos abrem suas Bíblias aí em seus lares e vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, irmãos: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e a dão fruto, um a 30, outro a 60 e outros a 100 por um. Amém, irmãos? Nesse momento vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão 429, Ceifando. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Calmas aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher.
Irmãos, nesse momento vamos orar a Deus pelos nossos missionários, né? Nós sabemos que nós estamos no mês de missões mundiais. Nós sabemos também, irmãos, que mês de missões é todos os meses. Mas nós tiramos esse mês de março para estarmos nos dedicando, né? Tirando oferta, estarmos orando pelos nossos missionários. Orar a gente também já ora o ano todo. Mas nós nos dedicamos mais para estar tirando oferta, estarmos abençoando, né, os irmãos, né, que estão lá no campo, pregando a palavra do Senhor. Neste momento nós vamos estar orando por eles, irmãos, pedindo a Deus para estar guardando a vida deles nesse momento tão difícil a qual nós estamos passando. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida dos missionários, Pai. Obrigada, Senhor, por cada servo seu, Senhor, que ali está, Senhor, pregando, semeando a tua palavra. Que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um, livrando, Senhor, do mal, livrando desse vírus, Senhor, que tem assolado os nossos países, ó Pai. Que tu possa ser a vida de cada um, Senhor. Guarda a vida dos nossos missionários. Guarda, Senhor, a família dos nossos missionários, Senhor. Como muitos, Senhor, deixam as suas famílias, Senhor, nos seus estados, Senhor, e saem para outros estados para pregar a tua palavra. Ou como aqueles também que levam as suas famílias juntas, Senhor. Que tu possa estar guardando a vida deles, Senhor. Livra de todo mal. Abençoa cada um. Que eles possam, Senhor, a cada dia ganhar, Senhor, alma para o teu rebanho. Que a cada dia eles possam ser abençoados, Senhor, por Ti, ó Pai. Que eles continuam, Senhor, fazendo, semeando a Tua palavra a cada dia. Esta é a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmão, nós vamos estar recitando, nós temos um tema e temos uma divisa. Nós vamos estar recitando o tema e logo após a divisa. O tema é Viva o Poder de Transformar. E a divisa se encontra em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, né, irmãos? Nesse momento nós vamos estar assistindo um vídeo, né, de missões e vendo mais uma vez o que Deus tem feito através da vida dos nossos missionários nos campos, né, missionários. Poderoso que traz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva
Nesse momento, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios 9:16. Vamos lá de novo, irmãos, ler, abrir a nossa Bíblia, né? Em 1 Coríntios 9:16, que diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Irmãos, Deus nos dá sabedoria, né, de estar levando a palavra dele, não para que a gente possa nos gloriar com isso, porque toda glória é do Senhor, irmãos. Isso aí é uma obrigação nossa. Nós devemos a cada dia, entendeu? Levar a palavra de Deus. Não é porque a gente não somos assim, nós somos missionários, mas não é porque a gente não sai aí para fora, né, de outros países, pregando, né, nos campos, em outros países, que nós deixamos de ser missionários, irmão. Nós somos missionários no município que a gente mora. Nós somos missionários no estado que a gente mora. Entendeu? O importante é que a gente leve a palavra de Deus. O importante é que a gente pregue essa palavra tão maravilhosa, irmãos, que é a palavra do Senhor, para aquelas pessoas que às vezes estão necessitadas naquele momento de ouvir algo de Deus. E nós somos canal, entendeu? Para isso. Não para que a gente possa se gloriar, mas que toda glória seja para a glória e honra do nome do Senhor. Nesse momento, irmão, nós vamos mais uma vez, né, louvar ao Senhor com o hino 443 do cantor cristão, Eis os Milhões. Irmão. Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes dirá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas por todo mundo, servos erguei-vos e avante andar, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo e jubiloso, pra todos sempre a glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Irmão, nesse momento nós vamos estar orando, né? Pedindo a Deus já pela mensagem dessa noite, que o Senhor possa usá-lo, o pastor, que o Senhor possa usar o pastor Vanderlei poderosamente,
Que a mensagem do Senhor seja entregue, Senhor, que entre em cada coração, irmãos. E que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, né, nos protegendo. Cuide-se, irmãos. E vamos orar a Deus. Não vamos deixar o desespero entrar nas nossas vidas. Vamos estar orando ao Senhor. Para que a gente possa, Senhor, o Senhor está guardando cada dia as nossas vidas. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, onde a sua palavra foi lida. Os louvores foram, Senhor, ministrados, Pai, foram cantados, Senhor, nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Pai, neste momento nós pedimos agora, Senhor, pela mensagem que será entregue nesta noite. Que o Senhor possa usar o pastor Vanderlei poderosamente, Senhor. Que ele venha, Senhor, falar a palavra vinda de ti, Senhor. Abençoe a cada dia, Senhor, a vida do teu servo, Senhor. Que ele possa, Senhor, a cada dia ser canal de bênção, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, ó Pai. Senhor, fica conosco, ó Pai. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada em tua presença. E guarda, Senhor, continua guardando as nossas vidas, Senhor, como tu tens feito, Senhor, até agora, Senhor. Que isso, Senhor, possa passar rápido, que essa pandemia possa passar rápido, Senhor, para que a gente possamos, Senhor, voltar nos reunir no seu templo, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, junto, ó Pai. Sabemos que é um momento difícil, Senhor, mas nós sabemos que nada acontece sem a sua permissão. Se isso está acontecendo, Senhor, porque é permissão sua. Agora eu só te peço, Senhor, que tu nos dê tranquilidade para aguentar tantas provas, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, com os nossos familiares, Senhor. E fica com a mensagem que será ministrada nesta noite. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Neste momento a palavra está com o pastor Vanderlei. Boa noite, meu irmão. Desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento, que Ele esteja enchendo teu coração, teu lar, a tua família, com a paz dEle, com a graça dEle, a graça renovadora, salvadora, companheira, amiga, que todos os dias está conosco. Eu agradeço a Deus por esse mês de março. Tivemos um mês de campanha, missões mundiais, foi diferente devido à pandemia. Não tivemos toda aquela movimentação que costumamos a fazer, que sempre é muito agradável. Quero agradecer aos irmãos que contribuíram, você ainda pode fazer. Nós estaremos recebendo até o primeiro domingo de abril, você pode ainda fazer sua doação se você quiser. Tá, através do envelope verde que nós temos, ou então direto na conta corrente da igreja, comunicando a mim, ou o irmão Sérgio, para que a gente possa estar contabilizando e depois enviando para a Junta de Missões Mundiais as ofertas arrecadadas. Quero agradecer as irmãs da cantina que se empenharam a nos oferecer lanches gostosos com um preço muito bom e assim ajudar a arrecadar mais ofertas para os missionários que estão no campo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, não somente de vocês, mas todos os irmãos também contribuíram, também com os artefatos, com artesanatos. Deus seja abençoado, Deus seja louvado pela vida de vocês. E nesta noite eu quero falar sobre o capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 6, conta a história de Noé, quando Deus chama ele e manda ele construir uma arca. Na minha compreensão, esse período que Noé levou construindo a arca, ele estava fazendo missões, estava anunciando ao mundo que o grande Deus iria executar o juízo sobre toda a carne. Eu vejo como um texto missionário. Eu não usarei proposto pela junta, mas hoje tenho uma liberdade de usar Gênesis capítulo 6, versículo 13 ao versículo 22. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 13 ao 22. Eu vou ler aqui e peço que você me acompanhe. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo sobre a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis o que desfarei com a terra. Fazes para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela
de um côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares debaixo, segundo e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor Deus lhe mandou. Assim o fez. Vamos orar? Deus, obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que ela é tão rica e tem tanto a nos ensinar todos os dias. Sabemos que apenas conhecemos um pouquinho da profundidade que é a tua palavra. Mas nesta noite, meu Deus, nos ajude a desfrutar um pouco mais da grandeza do que o Senhor tem para nós. Nós pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vivendo um tema de missões, que é Viva o Poder de Transformar. E juntamente com esse texto que eu estou lendo aqui, eu fico pensando no poder de transformar uma sociedade que já está condenada. Nós temos lá em João capítulo 3, no versículo 17, diz que o mundo já está julgado e condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós estamos vivendo uma sociedade já julgada e condenada. Essa condenação ainda não foi executada, porque nós estamos vivendo aí na terra. Quando Cristo vier, não haverá mais solução. Então nós esperamos que Deus nos use como igreja para fazer missões a ponto de que as pessoas ouçam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu queria destacar alguns pontos nesse texto sobre missões, para que a gente pudesse estar nos ajustando cada dia mais a fazer missões no dia a dia. Primeiro, Deus chama Noé. Simplesmente Deus escolheu Noé. Eu entendo que Noé não tinha nenhum atributo especial, não era um super cristão, não era um homem dotado de grandes coisas, ele tinha suas virtudes que a Bíblia fala, mas Deus escolheu ele, como também escolheu Abraão, como escolheu Moisés. Deus escolhe quem ele quer. Eu preciso entender esse ponto na minha vida. Deus chama quem ele quer para fazer missões. Não está em mim eu decidir, mas está em Deus decidir. Eu preciso entender que Deus chama quem Ele quer, porque Ele tem esse direito. Ele é dono, Ele é o Senhor, Ele faz justamente como Ele deseja. E nós temos que perceber isso, que a minha vida é um instrumento de Deus para outras vidas também. Eu não tenho direito de dizer sim ou não se for do meu agrado, mas eu tenho sim a responsabilidade em dizer sim, porque eu quero obedecer ao meu Senhor. Nós precisamos nos colocar à disposição, porque Deus está chamando. Jesus Cristo já nos comissionou a grande comissão, quando ele disse, ide por todo o mundo, ou na verdade no original, indo por todo o mundo. A ideia é de continuação. Por onde você está indo, você está fazendo missões, você está fazendo discípulos, você está fazendo com que a vontade de Deus esteja se realizando, você está fazendo com que o Senhor Jesus Cristo esteja sendo anunciado a essa geração perdida. Eu fico pensando nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, toda semana notícias de morte, ou de pessoas que estão internadas nos CTIs graves. A gente fica naquela sensação difícil, angustiante, mas eu estou indo e vivendo Jesus Cristo, anunciando Jesus Cristo, anunciando que há um Deus que tem a solução e um Deus que é a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que precisa entender que Deus chama quem Ele quer. E eu tenho que me colocar à disposição, você tem que se colocar à disposição de Deus. Porque se vivemos, para o Senhor nós vivemos. Então eu preciso entender que se eu estou vivo hoje, é porque Deus quer. E se Deus quer, é porque Ele quer me usar. Ah, mas Vanderlei, eu já não tenho mais condições. Deus aqui,
Ele sempre é um Deus que providencia. Se Ele te chama, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Até mesmo porque aqui Deus manda Noé preparar uma arca. Lembrando que não existia madeireiro naquela época, Noé ele tinha que pegar a árvore, escolher uma árvore, cortar uma árvore, depois cortar em forma de pranchas para poder a madeira, né, que a gente conhece, depois deixar secar durante um bom e longo tempo, muitos meses secando, e isso com várias árvores, árvores o tempo todo cortando, todos os dias cortando. Ele depois preparava, deixava secar e depois começava a cortar no formato para fazer com que a arca começasse a ter as suas características. Eu preciso, para obedecer à voz de Deus, muitas das vezes inserir elementos na minha vida. Para eu fazer missões, eu preciso inserir na minha vida aquilo que serão os elementos que irão me ajudar a fazer a vontade de Deus. Deus não mandou Noé procurar um lugar para comprar arca, ele disse, faça uma arca. Então tem muita gente que quer fazer a obra de Deus, mas não está se preparando, não está procurando os elementos que Deus me deu para que eu possa fazer de maneira decente a obra de Deus. Até porque a Bíblia já diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se Deus está me chamando, eu preciso ter essa consciência de que eu preciso inserir na minha vida os elementos para que eu possa servir a Deus adequadamente. Porque eu não posso fazer do modo, como diz um dito popular, a moda boi, empurrando com a barriga. Missões, viver Jesus Cristo, é um tema extremamente sério e importante para todo cristão. Todo cristão. Então você que é cristão como eu, ou ouvinte da palavra de Deus, entenda que Deus está chamando você também, mas Ele quer que você coloque na sua vida os elementos necessários para que Ele use você. Se é teologia, vá fazer teologia, ser pastor. Se é educação religiosa, vá fazer educação religiosa, ou música, ou qualquer outra área. Você pode ser um engenheiro civil, você pode ser um profissional liberal, não importa a profissão. Se Deus está te chamando para servi-lo, você se prepare para servir. Busque os elementos que você precisa. E eu fiquei pensando aqui, por que Deus deu as medidas para Noé? Por que Ele deu as medidas? Ele falou, prepara uma arca, eu vou mandar os animais para você. É porque Deus sabe justamente nesse ponto que a medida serve para botar o mínimo e o máximo. Eu, para fazer missões, eu tenho que saber justamente qual é o meu mínimo, mas também qual é o meu máximo. Eu não posso começar a querer fazer missões com um pensamento grandioso. Vamos criar uma grande empresa de missões, vamos criar um grande estádio, vamos criar... Não, não pode ser tão grande, porque Deus, Ele dá o limite. Também não pode ser tão pequeno, eu vou fazer um barquinho. Noé, ele entendeu a voz de Deus, Deus chamou ele, mas ele ouviu de Deus as instruções, o máximo e o mínimo. Deus dá as instruções claramente para Noé. Nós, como vamos fazer missões, precisamos saber qual é o nosso máximo, mas também temos que fugir do mínimo. Não queremos viver uma utopia, não queremos criar planos que não são atingíveis, até porque a Bíblia diz que ao homem pertence ao plano do coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. Eu preciso saber, Deus, qual é o máximo que o Senhor quer de mim. Mas também tem que saber que eu não posso querer ser abaixo do mínimo. Eu não posso ser um cristão que não viva nem o máximo e nem o mínimo. Tem muitos cristãos que não produzem nada e também querem produzir além daquilo que não tem condições porque não se prepararam. Precisamos pedir a Deus as medidas necessárias para fazer a obra dele. Deus, quais são as tuas medidas para fazer a tua vontade? Me ajude, me dê condições de fazer as medidas. O Senhor falou para Noé quais eram as medidas que ele precisaria para poder fazer a vontade dele. Porque Noé iria lidar com animais, nós estamos lidando com seres humanos, mas vamos fazer missões, precisamos saber quais as medidas que Deus quer para nós, qual a medida que Deus quer para a igreja, qual é a medida para que Ele possa nos colocar justamente no lugar certo, na hora certa, para que quando chegar o momento, Deus vai fazer o milagre acontecer. Precisamos disso, medidas nas nossas vidas.
medidas, precisamos viver dentro das medidas de Deus. Deus dá os parâmetros para nossas vidas, porque Ele sabe o que nos é necessário. Ele sabe o que nos é necessário. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou a Pedro, interessante que Pedro já pescador carimbado, maduro, e ele: eu vos farei pescadores de homens. E Pedro tem a sua experiência na parte profissional, mas ele não sabia pescar homens. E Deus permitiu, o Senhor Jesus Cristo permitiu que Pedro tivesse seus momentos de altos e baixos. Pedro era aquele que dizia: tu és o Cristo, Filho de Deus, como também era aquele que dizia: de modo nenhum isso te acontecerá, quando Cristo disse que iria para a cruz. Então Pedro, como ser humano, ele teve os seus momentos altos e baixos. Deus Cristo permitiu isso, para que Pedro entendesse que ele, como homem, é tão frágil como aqueles que também serão alcançados pelo Evangelho. As medidas que eu tenho que trazer para a minha vida é entender que aqueles que estão sem salvação precisam de salvação, assim como eu também precisei e eu preciso todos os dias. Eu preciso entender que as minhas fragilidades também estão sobre aquelas pessoas que não conhecem. O fato de Deus já estar dentro da arca não me torna imune às necessidades, não me torna isento de pregar para aqueles que estão lá de fora ainda gritando, pedindo por socorro. Ainda mais nesses dias de pandemia. Nós precisamos disso. Depois a Bíblia diz que Deus manda Noé ele preparar o alimento para ele, para a família dele e para os animais. E olha que seriam alimentos para muito tempo. Então eu vejo outra questão aqui em termos de missões. Você precisa buscar o alimento para você, a sua família e para fazer missões. Você não pode fazer missões sem que você esteja envolvido com um alimento diário. O ser humano, depois do terceiro dia, geralmente sem se alimentar, ele começa a definhar e morre. Ele vai morrendo aos poucos. Você vai enfraquecendo, a sua parte de consciência vai diminuindo, a fraqueza vai tomando conta de você, você vai perdendo gordura, depois vai atrofiando os músculos, você vai ficando fraco e morre de inanimação. Fome profunda. E tem muitos cristãos que estão morrendo de fome profunda, porque não estão buscando alimento para a sua vida no dia a dia. Não estão. Você não pode alimentar aqueles que, se você mesmo não está se alimentando. Você não tem como dar alimento para as pessoas se você mesmo não está se alimentando. Você precisa fazer missões se alimentando da palavra de Deus para que você possa oferecer o alimento que é o Senhor Jesus Cristo às outras pessoas. Até o próprio Cristo falou: eu sou verdadeiramente o meu sangue é bebida, minha carne é comida. Então nós precisamos nos alimentar disso. E eu fico pensando aqui, quando Deus chamou Noé, ele ficou empolgado, mas foram 120 anos. 120 anos dando martelada. E como dizia o pastor Mauro Israel, cada vez que Noé dava uma martelada na construção da arca, ele estava anunciando o juízo de Deus. Todas as vezes que eu estou vivendo missões, eu estou anunciando até que ele venha, até que Jesus Cristo venha, como nós celebramos nas nossas santas ceias, geralmente. Também que outro aspecto eu acho interessante é que Deus fala para Noé, no versículo 18, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Deus está dizendo o seguinte: o meu compromisso é com você, não é com eles, é com você. Deus trabalha individualmente com você, o meu compromisso é com você. Muitas das vezes aquilo que você está fazendo, missões de maneira que você está fazendo, as pessoas não vão entender, não vão compreender. Você está fazendo uma coisa que ninguém entende, mas lembrando que Deus faz um compromisso com você, porque foi Ele que te chamou, Ele que te explicou o plano dEle, Ele que te explicou a estratégia dEle, Ele que te explicou os limites dEle, porque Deus sabe que está falando com você, combinando com você. Então você tem que ter isso consciência. Deus tem um acordo com você. E você também precisa responder esse acordo com Deus. Não é uma coisa unilateral, mas é bilateral. Deus me chama, eu respondo. Deus me quer e eu me ofereço. Deus vai fazer, eu me coloco como voluntário. É uma coisa bilateral. Eu preciso entender que missões se faz dessa maneira. Não é porque eu vou porque eu quero, porque eu gosto, eu entendo. É porque tem todo um chamado, tem todo um compromisso, tem todas as dimensões, os limites que Deus vai me dar para eu atuar. Deus vai me dar
todo o material necessário para que eu possa viver missões e fazer de maneira adequada. Mas eu tenho que entender que é comigo. É comigo. E eu entendo que a vida cristã é uma estrada solitária. Você pode ir com a sua família, sim, você pode ir com o seu cônjuge, sim, mas é uma estrada solitária, é você com Jesus o tempo todo. Você pode fazer com sua esposa, com seu marido, sim, mas é uma estrada solitária. Pode fazer em família? Sim, mas é uma estrada solitária. A fé é uma coisa individual, é você e Deus, o tempo todo. E para encerrar, a Bíblia diz, né, que Deus iria mandar 2 espécies de cada ser vivo para Noé. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que pode ser isto? Você colocar uma cobra junto com as galinhas, você colocar um jacaré ou uma onça junto com um coelho, eu fico pensando como que Deus ele permite que quando a gente vai fazer missões, pessoas de todos os tipos cheguem até nós. E eu preciso justamente lidar com a doçura de um coelhinho, com a fofura de um coelhinho, de um cachorrinho fofinho, como também com a agressividade de um leão, de uma onça, também com a esperteza de uma cobra. Eu preciso lidar, porque Deus está mandando até mim. E eu, como igreja, eu, como missionário, preciso aprender a lidar com as diferenças, com as pessoas diferentes que Deus pode trazer até mim. Então eu sei que Deus vai mandar. Então eu preciso aprender a lidar com esses grupos específicos. Nós temos na sociedade hoje em dia tantos grupos sofrendo. Se nós fôssemos olhar perto da nossa igreja, temos pessoal viciado aí em drogas que atuam atrás e ao redor da igreja. Nós temos as pessoas envolvidas com álcool também estão sofrendo muito. Nós temos pessoas envolvidas com jogos, estão sofrendo também. Nós temos famílias que estão sendo destruídas pela nova filosofia de vida que envolve o preço do pecado e da sexualidade. Nós temos todos os tipos de pessoas, espécies de pessoas nas suas formas de viver. Nós, como igreja, que queremos fazer missões, precisamos aprender a lidar com essas pessoas, com esses grupos, para que a gente não fique perdido, porque a gente fica querendo olhar só o fofinho, bonitinho, fácil, prático. Mas Deus vai também, muitas das vezes, mandar os seus leões, os seus ursos, Deus vai mandar as suas cobras para que a gente possa tratar essas pessoas figuradamente, né, essas pessoas, para que a gente possa tratar essas pessoas, para que eles possam também entrar na arca da salvação de Deus todos os dias. Eles também têm direito, não é só você, não é só eu. A arca, nesse aspecto aqui, Deus mandou Noé entrar com a esposa e com os filhos e com suas noras. Mas hoje em dia, Deus quer que todos entrem na salvação do Senhor Jesus Cristo. A igreja dele tem que ser de porta aberta, escancarada, dizendo: entre, a porta está aberta. O juízo está vindo, mas a porta está aberta. Você pode entrar, não precisa ter medo. E se alguém disser: mas eu sou pessoa difícil de lidar, mas você tem que entrar. Nós vamos aprender a lidar com você. Missões faz dessas maneiras. E aqui diz, no versículo 22, fala assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Você quer esperar o resultado? Você quer ver vidas transformadas, salvas? Então faça conforme Deus mandou. Não invente, não crie modas, não enfeite, não dê colorido além daquilo que Deus mandou fazer. Faça conforme Deus mandou, simples. É simples a beça. Missões é simplesmente você obedecer. Deus mandou, você faça, acabou. Não tem muito o que querer inventar. Deus, ele tem o direito de dizer, Deus diz para nós: faça uma arca, mas para nós ele pode nos mandar fazer uma outra coisa. Tem pessoas que gostam de fazer missões ali no Maracanã. Eu conheci que ele simplesmente, para fazer missões, ele senta no banco e fala: Deus, a pessoa que o Senhor já preparou, que ela pare aqui, sente comigo do lado aqui nesse banco, e eu vou falar do teu amor. E era muito comum ali ao redor do Maracanã, as pessoas ficarem dando volta ao redor do estádio Maracanã. E ele conta que ele vai para lá todo dia de manhã e senta, e vira e mexe, alguém para o lado dele e senta. Então ele fala: sei que o Senhor já preparou essa vida. Missões, as estratégias quem dá é a Deus, os recursos quem dá é a Deus. Eu preciso me comprometer em obedecer a Deus, porque eu sei que quando eu me coloco à disposição, que quando eu vejo os limites que Deus me dá,
para que eu possa fazer missões dentro dos limites de Deus, quando eu entendo que eu preciso me ajustar àqueles que Deus irá trazer até mim, quando eu preciso entender que Deus tem um compromisso comigo, quando eu consigo entender que Deus quer usar a minha vida e os meus recursos para fazer as coisas da vontade dEle, eu posso esperar os resultados. Noé esperou 120 anos, desde que Deus chamou ele até ele concluir a arca. 120 anos. Espere que no tempo certo o resultado virá. Não desanime. Não fique frustrado porque não está havendo conversões. Deus está trabalhando. Deus está fazendo as coisas acontecerem. Quando você menos espera, as coisas irão tomar outro formato. Quando você menos espera, aquelas árvores que estavam tombadas se tornarão uma grande arca e Deus vai fazer a salvação. Não desanime. Não desanime. Nós temos a nossa campanha das ovelhinhas. Não desanime, continue a orar, porque Deus vai salvar. Deus vai fazer com que a salvação chegue na tua família. Creia, confie, não desanime, continue fazendo missões como Deus mandou você fazer. Não perca a esperança. E o Deus de paz, Ele guardará sua mente, seu coração em Cristo Jesus. Tenha fé nisso, nesse Deus que tem caráter para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, ou desejamos, ou pensamos, ou pedimos. Creia em Deus. Guarde em Deus. Eu tenho certeza, você será uma grande bênção nas mãos de Deus. Deus abençoe a sua vida de maneira muito poderosa, intensa e constante. Deus abençoe.